E aí, patroas, tudo bem? Aqui é Bianca Amaral, sejam bem-vindas ao canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, né, de tudo que eu já fiz aqui no canal. Vocês vão perceber que nosso canal vai ter mais conteúdos, coisas diferentes do que vocês estão acostumados. E eu espero que vocês gostem, tá? Esse vídeo, ele é muito especial. Por quê? Porque é o meu testemunho de um dia que Deus falou comigo. Se você tem fé, se você acredita em Deus, esse vídeo é pra você. Eu vou fazer esse vídeo, gente, me maquiando, pra não ficar uma coisa tão monótona, tão chata, tá? Então eu vou contando a minha experiência, como foi esse dia, que eu me senti muito grata, muito abençoada por ter ouvido a voz, né, do Espírito Santo, gente. Só quem já ouviu, só quem acredita, sabe a emoção, sabe como é agir baseado na fé. E foi isso que aconteceu. E essa história, já vou começando aqui, tá, gente? Vou prender aqui só pra não sujar o cabelo. Essa história aconteceu em 2021, gente. 2021, o que eu estava vivendo? Gente, em 2020 eu abri minha loja, né? Comecei a levar a sério, tal, minha loja de roupas. E em 2021 eu saí do meu trabalho. Então, pra quem trabalha e tem loja, pra quem tem um sonho de empreender, sabe que pra gente sair do sistema, ou seja, você tem um emprego fixo e agora você vai empreender e vai ter o seu próprio dinheiro ali. Pra você fazer essa transição, gente, não é fácil. Pra quem viveu a vida inteira, né? Eu tinha vivido a vida inteira trabalhando, fichado, com aqueles benefícios, e eu estava trabalhando em um órgão público, então eu tinha benefícios do trabalho, né, do serviço público, feriados, trabalhar de segunda a sexta, salário certinho, né, não tinha encheção de saco, nada disso. Então eu estava num emprego assim, ótimo, não vou nem falar que era bom, era ótimo, eu não precisava ir todos os dias. Inclusive, quando veio a pandemia, aí sim que a gente ficou só trabalhando em casa, então tava muito bom, né, eu tava trabalhando em casa. Só que mesmo eu estando trabalhando em casa, aquilo estava me consumindo. Então, foi em 2021, em junho, que, movida através da voz do Espírito Santo de Deus, que eu vou contar pra vocês, porque eu tenho que dar um panorama, né, gente? Foi através desse ano que tudo mudou na minha vida. Então, como que aconteceu, gente? Eu estava lá na loja, na minha primeira loja, pra quem lembra, era essa lá no bairro. E nessa loja eu tava vendendo bem, só que em 2021, o que aconteceu? Tudo começou a reabrir novamente. E as vendas caíram muito em 2021. Eu não tava conseguindo ver resultado na loja, sabe? O aluguel era barato, tudo era assim, bem em conta lá na loja. Mas eu não tinha como trazer mercadorias. Porque o dinheiro que eu vendia, eu pagava ali as contas, né? Que eu acredito que na época não dava nem R$1.000. E o restante eu tinha que trazer peças. Mesmo assim, ainda ficava, sabe, sem novidades na loja. Então é como se eu estivesse trabalhando naquela loja sem ver resultado. Então eu tô trabalhando só pra pagar as contas e não tô vendo resultado. Foi aonde eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque eu estava no meu trabalho, né? E aí eu pensava, o meu trabalho é o que tá... Porque assim, vocês sabem, quando a gente tem loja, a gente tem que ter um salário. Porque não são só as contas da loja, a gente tem contas de casa, mercado, água, luz, aluguel. Na época eu morava de aluguel, então eu tinha que ajudar em casa também. E o Felipe, meu marido, não tinha uma profissão. Então eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? A loja não tá vendendo bem. A gente precisa manter as coisas, né? Eu não tava tão gostando do trabalho, porque eu queria me dedicar muito à loja, mas eu não via uma saída assim de, vou sair do meu emprego e vou focar na loja, porque se eu fizesse isso, iria faltar. Porque a loja não tava rendendo, sabe? Eu tava trabalhando por trabalhar, digamos assim, às vezes até pagando pra trabalhar. E eu comecei a ficar em dias muito tristes, assim. Dia de você ir pra loja acabada, muito desmotivada, desanimada, sabe? De não querer nem estar ali. Então eu cheguei nesse ponto de não querer nem estar ali. E aí eu pedia tanto a Deus, eu estava com um louvor, né? Eu sou católica, mas eu escuto louvores
com aquele louvor, vou colocar o louvor aqui. Estava assim, não é coisa de uma semana, gente, eu estava há mais de meses, então assim, vou falar aí 2, 3 meses nessa desmotivação, nessa coisa de Senhor, o que eu faço agora? Porque eu tô com o meu trabalho, mas eu não quero isso, eu quero focar na minha loja, mas a minha loja não tá dando o retorno que eu gostaria, mesmo tendo aberta a física, a loja física e tudo mais, porque tudo começou a reabrir. Então, as pessoas começaram a comprar nas lojas físicas, mas como a minha era de bairro, não vendia tão bem. E o online deu uma caída, sabe? E foram, assim, meses de angústia e de confiar, gente. Uma coisa que eu sempre fiz foi confiar muito em Deus. Bia, você tinha plano de fazer o quê? Não sei, gente. Eu não planejava nada. Eu só falava assim, Senhor, tá nas suas mãos. Senhor, me ajuda, Senhor, o que eu vou fazer? Ficava nesse questionamento, e os dias passando ali, e todos os dias desmotivada, todos os dias aquela coisa que não ia pra frente, sabe? Quem tem comércio vai saber esse limbo que a gente vive. Não tava vendendo, então parece que cada vez mais tava mais difícil de vendas. Foi quando eu fiquei pensando, gente, eu acho que eu vou fechar essa loja e eu vou ficar só no online, vou ficar vendendo só em casa, né? Em casa eu trabalharia no meu trabalho normal, do IBGE, e ficaria com a minha loja. Então na minha mente era isso. Só que eu não tava com coragem ainda, eu ficava, meu Deus, eu vou ter que fechar essa loja física. O que eu investi, perdi tudo, né? Porque ninguém iria comprar, a loja era num ponto não tão bom. Enfim, aí nisso, gente, eu juro pra vocês, eu estava em um dia comum, um dia normal, sozinha, como eu sempre ficava sozinha lá na loja. Gente, a loja não entrava ninguém, eu tava lá sozinha e pensando, eu acho que eu vou entregar a loja. Pensando, sabe quando a gente fica pensando na nossa situação, o que a gente pode fazer, analisando. Foi quando me veio, gente, não foi eu, por isso que eu digo, eu não pensaria nisso, porque a gente é limitado, e a gente é o quê? Medroso, eu sou medrosa. Então essa inspiração e essa vontade não veio de mim, isso eu já digo pra vocês. Bia, não foi porque você viu uma oportunidade, você teve coragem? Não foi a Bianca, tá, gente? Então por isso que eu quero deixar bem claro pra vocês que esse é um testemunho que foi Deus, não foi eu. Então nesse dia, eu estava já pensando como eu iria fazer para entregar a loja, para voltar para minha casa e para contar para minha mãe e tudo, porque ela estava animada também, sabe? Ela comprava comigo, ela tinha me ajudado um pouco na loja física, né? Os puffs que eu tinha, ela que tinha me dado. Ela tinha ido comigo em Goiânia, comprado roupas comigo, né? Tava ali acompanhando e eu pensando, meu Deus, eu vou falar pra minha mãe que eu desisti. Então a gente se cobra, né? Nesse processo. Presta atenção. Aí, nesse dia, pensando tudo isso, veio uma voz. Gente, eu não sei como explica a voz de Deus. Quem já ouviu? Não sei como explica, não é uma voz que eu escutei, mas era alguma coisa dizendo ao meu coração. Mas não era eu, dizendo assim, pra eu mudar. Não é exatamente uma voz falando assim, gente. É muito difícil de explicar, mas dizia mais ou menos assim, pra eu sair daquele ponto e tentar ir em outro local a loja. Que não era pra eu voltar pra casa. Que eu tinha possibilidades de ir pra um lugar melhor pra minha loja. Era mais ou menos isso, gente. Não tem como eu falar exatamente o que a voz falou, porque não era uma voz, é um sentimento. Então foi um sentimento que veio até mim. E não foi a Bianca, tá? Foi a voz de Deus, foi o Espírito Santo. Então veio esse sentimento de não vou voltar pra casa e eu preciso ir para frente. Eu não posso ir para trás. Como se dissesse assim, vai em frente. E nisso que falou vai em frente, gente, foi uma coisa tão forte que eu comecei a chorar. Comecei a chorar e eu pensava assim, meu Deus, mas eu não tô com dinheiro nem de comprar
as mercadorias dessa loja, que é uma loja pequena, como é que eu vou mudar de ponto, né? Gente, no mesma hora, a voz já me falou o que fazer e já me falou o como fazer. Então, quando é uma coisa divina, é muito especial, porque você não fica perdida. Você sabe exatamente o que fazer. E foi dessa vez. E teve uma segunda vez que Deus falou comigo esse ano, e depois eu vou fazer esse testemunho pra vocês. Mas dessa foi a primeira vez, então já veio tudo muito claro. Sabe aqueles dias de choro, aquela angústia, aquela coisa ruim? Sumiu tudo. Sumiu tudo. Foi como se tirasse com a mão e eu visse abrir assim na minha frente novas possibilidades. Então não era pra eu desistir, não era pra eu sair daquele caminho, porque tinha um plano. E hoje eu entendo esse plano. Hoje eu entendo. Antes eu achava que era uma coisa, mas hoje, com os acontecimentos, eu entendo o que é. Enfim. Peguei. Na mesma hora eu já tinha todo o caminho que eu precisava fazer. Gente, como Deus é perfeito. Peguei. Na mesma hora. Eu, com o olho cheio d'água, meio chorando, abri OLX e procurei lojas para alugar. Lojas para alugar em Planaltina. Olhei algumas lojas, fui olhando. E nisso, gente, eu já tava meio que desiludida, sabe? Aluguéis e tudo. Eu não tava nem pensando em valores, eu tava olhando. Foi o que me mandaram fazer, sabe? Foi o que a voz de Deus falou pra mim, pra eu ir pra outro ponto. Eu abri na mesma hora o OLX e fui pesquisar pontos de loja para alugar Planaltina. Beleza. Nisso, gente, eu juro pra vocês, eu encontrei, eu tô até nervosa, porque isso foi uma fase muito linda na minha vida. No mesmo dia, na mesma hora que eu pesquisei, encontrei algumas lojas. Sabe quando você... Tô passando agora só o pó, gente. Sabe quando você abre várias abas? Então fui abrir várias abas de várias lojas que poderiam ser. Eu fui filtrando, ficaram acho que uma ou duas lojas. Nessa uma ou duas, fiquei com uma. Deixei a aba aberta em uma loja. Aí eu liguei pro meu marido, falei, amor, tava aqui na loja, tá muito desanimado aqui, tá muito fraco, acho que a gente pode mudar a loja de lugar. Aí ele, ué, Bianca, mas como assim? Como que você vai fazer isso e tal? Aí ele questionou, porque era o normal a se fazer, gente, era o racional a se fazer, era o questionar. Porque se você tá num lugar que não tá dando certo, você já não tem condição nem pra aquele que você tá, como que você vai pra uma coisa maior? O racional é a gente. Mas só que Deus faz o extraordinário, não faz? Pois então, Deus fez o extraordinário. Eu falei, não sei. Falei desse jeito pra ele, não sei como que vai ser, mas Deus falou pra gente ir procurar outra loja e que vai dar certo. Eu falei desse jeito pra ele e ele, tá bom, quando eu chegar aí, a gente conversa. Ele tava dirigindo e tal. E foi ponto, isso que ele falou. Essa loja que eu tinha encontrado, eu deixei ela aberta lá, a página, e trabalhei normal durante o meu dia. Quando meu marido chegou na loja, eu peguei e mostrei pra ele a loja e falei, olha, eu acho que é essa loja. Aí o aluguel era o dobro do que eu já pagava, gente. Bia, você tinha garantia que lá ia vender melhor? Nenhuma garantia. Eu só sabia que eu tinha que ir. E eu tinha, gente, na época uma moto, que era uma Bis. Essa moto também foi um presente de Deus pra mim. Tem até um vídeo onde eu conto minhas manifestações que eu sempre faço, meu quadro dos sonhos e tudo mais. Essa moto tinha sido esse presente de Deus. E quando a voz falou comigo, ela já me deu todo o caminho. Todo o caminho. Então eu já sabia que eu tinha que vender a moto, fazer a loja planejada e mudar de ponto. Ponto. Era isso. Como que você vai tirar o dinheiro? Eu já tinha aonde? Que era na minha moto. Foi o que eu fiz, né? A moto eu não tava usando muito. Peguei e falei pro Felipe, vamos amanhã olhar essa loja. Eu acho que é essa loja que a gente tem que ir.
Era em um bairro também, mas era um bairro um pouquinho melhor. Era um bairro que eu já frequentava quando eu era pequena, porque lá tem loja de roupa, tem salão, e foi a minha segunda loja, essa daqui. Então eu falei pra ele, vamos lá olhar amanhã, no outro dia, gente. E essa loja, olha só, ela era de imobiliária, e a imobiliária a gente já conhecia o pessoal, porque era a imobiliária que a gente morava antes. Então aí a gente já sabia como que tinha que fazer, né, pra alugar. Imobiliária é mais chato, gente, pra alugar. Beleza. Aí no outro dia minha mãe ia vir. Aí eu falei assim, mãe, acho que eu vou mudar a loja de ponta, que não tá bom e tudo. Você vai comigo amanhã olhar uma loja? Ela, vamos, a gente passa lá. Aí a gente, quando minha mãe chegou, eu fechei a loja na hora do almoço, né? E a gente foi lá na imobiliária, pegou as chaves. Nisso, eu chego a sua. Nisso a gente pegou as chaves e foi olhar essa loja. Foi eu, minha mãe e Felipe. Quando a gente entrou na loja, a loja estava toda branquinha, linda, enorme, já tinha vitrine. Aí eu falava assim pro Felipe. O Felipe falava assim pra mim e eu falava pra ele, vamos só olhar, não é certeza, vamos ver, porque se tiver que gastar muito não vai dar certo, a gente não tem muito pra investir. Então a gente queria uma loja pronta. E pelo que a gente viu, a loja era grande. Quando a gente chegou, a loja já tinha a vitrine. Então a vitrine, gente, é um gasto muito alto, é assim, 4 mil reais pra cima pra você colocar em loja. Quando eu vi aquela vitrine, eu já arrepiei, já falei, meu Deus. Quando a gente subiu as portas e olhou dentro, era aquela loja. Não sei explicar, não sei falar se foi porque eu gostei, mas todo mundo que tava ali naquele momento, que era eu, Felipe e minha mãe, a gente se olhou e falou, é aqui, sabe? Como se não fosse uma coisa sobrenatural mesmo. E aí a gente falou, é aqui. Aí a gente olhou, Felipe, vamos mudar pra cá que vai ser bom, porque fica perto de não sei o que, tem padaria, é mais movimento e tudo. Beleza, aí a gente falou, era R$1.000, eu acho, o aluguel. Vamos lá na imobiliária pra ver os papéis, tudo que precisa. Chegou lá, gente, já tinha alguém na frente. Já tinha outra pessoa que tinha olhado e essa pessoa a gente tava esperando essa pessoa dar o ok, se iria querer ou não. Aí vocês pensam, eu falei, não acredito. Agora que eu encontrei a loja que eu queria, já tem alguém na frente. Aí eu falei, provavelmente vai ser dessa pessoa. Enfim, Felipe já ficou chateado. Mas só que eu falava assim, se for pra ser minha, vai ser. Aí a imobiliária falou assim, olha, a outra pessoa não deu a certeza e ela ficou de trazer os papéis. Então eles já tinham meio que falado que queria, só que não tinha os papéis que precisava, porque a imobiliária tem que ter fiador, garantia disso, daquilo, tem que ter comprovante de renda, que você vai conseguir pagar, fiador, várias coisas. Como a gente já tinha relacionamento com essa imobiliária, a gente meio que já tinha os papéis todos, a gente só precisava organizar fiadores. E foi quando a imobiliária falou assim, olha, eles não trouxeram os papéis e eles têm o prazo de trazer o papel até tal dia. Acho que a gente foi olhar a loja uma terça e eles tinham o prazo até sábado, ou era sexta, uma coisa assim. Se eles não trouxerem, aí a loja é de vocês. Se vocês quiserem adiantar, né, o processo, já deixa os papéis de vocês prontos, que eles não trazendo, a gente já avisa pra vocês e aí a gente já passa vocês. Aí, beleza, vamos procurar fiador. Minha mãe já seria uma fiadora, então já levei ela pensando nisso, nela ser a fiadora. E faltava um fiador. Eu não podia ser, porque eu era casada, sou casada no papel. Aí não pode ser, lá nessa imobiliária não podia ser marido e mulher, sabe? Então iria ficar Felipe como o locatário, minha mãe como uma fiadora e eu como outra fiadora, mas eles não deixaram. Aí eu peguei e falei com meu pai.
E olha como Deus é bom, porque meu pai, ele é funcionário público. Então eu só precisei de 3 contra-cheques dele, ou foi um contra-cheque, pra dar tudo certo. Aí tive que ir eu, minha mãe e meu pai lá no cartório. Minha mãe e meu pai são separados, tá, gente? Aí tá os dois lá no cartório pra assinar lá, reconhecer firma, um monte de coisa. Porque eles já tinham me dado o contrato. Eles já tinham me dado o contrato, só pra se eu quisesse adiantar, né? Mas não era certeza. Mas eu tava tão confiante, a gente tava tão confiante, que a gente falou, não, vamos fazer tudo certinho, dependendo se a outra pessoa não conseguir os papéis, já tá tudo ok. Se a pessoa conseguir, a gente também já tá tudo ok. A gente pega outra loja da mesma imobiliária, né? Que já vai estar tudo ok, os documentos. E assim a gente fez, foi no cartório, reconheceu firma, foi uma vez, foi 2 vezes, faltou isso, faltou aquilo. Gente, cartório e imobiliário é um saco. Faltou isso, faltou aquilo, toda hora faltava uma coisa. E isso estendeu, né, até o começo da outra semana. Quando foi, acho que na segunda ou foi terça, a imobiliária ligou. Aí a gente falou, vamos ver agora o veredito, né? Se o pessoal conseguiu ou se o pessoal não conseguiu e a loja é nossa. Aí eu só lembro que ligou pro Felipe, né? E ele falou que a mulher falou assim, pode trazer os papéis que é a loja de vocês. O outro pessoal desistiu. Gente, pensa na alegria. Pensa na alegria e assim, desde o início era aquela loja, era aquela imobiliária, era pra ser tudo do jeito que foi, não tiraria uma vírgula. A minha mãe me ajudou, pagou uma arquiteta, gente, pra me ajudar. Porque como eu falei pra vocês, eu não tinha recursos. O recurso que eu tinha era a minha moto, que eu consegui vender assim, ó, muito rápido. Foi pra minha amiga, dividir pra ela ainda. Foi esse recurso que eu tinha. Então, encontrei um conhecido nosso que fez a mudança. Perdi alguns investimentos que eu tinha feito na primeira loja, como, por exemplo, vitrine, eu perdi. Só que eu tirei lá da loja, não deixei, porque o dono não quis comprar, então eu tirei a vitrine. Tá até hoje lá na casa do meu sogro. Então a gente tem esse vidro lá. Mas tá sem uso. Araras eu perdi, né? Porque não tinha o que fazer, ninguém iria comprar, então eu dei pro ferro velho. E eram só 2 pedaços assim. E o dinheiro da moto, gente, foi que eu executei o trabalho da arquiteta. E olha como Deus foi bom. A gente passando assim, a gente viu um marceneiro aqui mesmo do bairro. E a gente parou lá. E a gente pegou, mostrou pra ele o projeto, a gente já tinha um projeto. Explicou pra ele que a gente tava procurando um marceneiro. Ele falou, não, eu faço. E a gente foi pagando, sabe, por semana, aos poucos. E eu sei que no final deu uns 15 mil reais. O balcão que eu tinha na outra loja eu vendi, então eu também agreguei dinheiro, fiz promoção na loja, né, pra fechar. Agreguei também dinheiro. Então assim, gente, tudo fluiu bem. Tudo fluiu como tinha que ser. Sabe quando as coisas são de Deus, que tudo dá certo? Foi isso, tudo deu certo. Teve um atraso nos móveis, mas foi coisa de uma semana. Aí eu fui inaugurar lá no final de outubro. Mas assim, ó, tudo perfeito, tudo conforme a vontade de Deus mesmo. E aí entra a nossa reflexão, né, gente? Quando eu comecei a trabalhar nessa loja, gente, foi onde eu mais cresci como empreendedora. Foi onde eu vi as coisas acontecerem, foi aonde eu aprendi a empreender, foi aonde tudo aconteceu, sabe? Tudo fluiu bem naquela loja, até eu encontrar essa que eu tô agora, que também foi testemunho, mas ela não foi tão forte, porque eu não meio que... Deus abriu todas as portas, tá? Deus tá em tudo na minha vida, mas essa segunda loja não teve voz, não teve uma coisa tão forte como a primeira. Porque a primeira eu ia desistir mesmo, gente. Eu ia voltar pra casa, iria continuar no meu trabalho e vida que segue, iria vender ali mais ou menos online o que vendesse. E provavelmente iria desistir. Já nessa segunda loja de agora, eu pedi pra Deus um ponto e Ele me deu. Então foi algo mais fluido, sabe? Eu já tinha recurso, já tinha... Porque o mais extraordinário foi essa loja, porque eu não tinha nada, gente, eu não tinha recurso, nem vendendo eu tava.
e Deus proveu tudo. Então, inauguramos a loja. O marceneiro deu tudo certo, gente. Ele entregou tudo que a gente combinou. E um ano depois, a gente descobriu que ele, depois de um tempo, né? Depois de um ano que a gente já tinha feito os nossos móveis, a gente conversou com um ex-ajudante dele e o ex-ajudante falou que ele deu um golpe em várias pessoas e foi embora daqui, de Brasília. Então a gente ficou assim de cara, porque o nosso, ele fez tudo certo. Por isso que eu nem indico com quem eu fiz, nem nada, porque a pessoa acho que nem mora mais aqui, não sei se mexe mais com isso também. E jamais iria indicar, né, gente? Então, poderia ter dado um golpe em mim, né? A gente fica pensando, caramba, poderia ser eu caído nesse golpe. Porque a gente não tinha zero experiência de obra, zero experiência de mudança. Porque a loja que a gente montou, a gente não precisou fazer nada disso. A gente montou simples. Vocês lembram? A loja como era simples. Se você não viu a nossa loja primeira, eu vou fazer um vídeo reagindo a essa primeira loja ao tour. Então, é o próximo vídeo do canal, tá? É uma voz tão boa, gente. É um sentimento tão bom você estar alinhada com as coisas de Deus, que até quando é pra dar errado, dá certo. Então, esse é o meu testemunho, gente, onde eu não tinha nada, onde eu estava para desistir. Eu estava a um passo de desistir e Deus veio e me reanimou, sabe? Me ressuscitou e fez com que eu não parasse o meu sonho por ali, porque Ele ainda tinha muita coisa para viver comigo. Então, foi aonde eu saí do nada, do buraco que eu estava e comecei na minha loja enorme, nova, linda, vendendo super bem. E eu sei que tem a mão de Deus em tudo isso. Então, se você está passando hoje um momento difícil, se conecta com Deus, gente. Não só no momento difícil, eu acho que em todos os momentos da nossa vida a gente precisa estar aberta para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a voz de Deus. Porque eu, Bianca, sou obediente a Deus. Porque se eu não fosse, se eu olhasse as minhas condições naquele momento, eu ia falar, Senhor, me desculpa, mas eu não vou. Porque eu não tinha dinheiro, eu não sabia se a minha moto ia vender fácil, como que eu iria vender, gente, a minha moto nem documento não tinha. Como que eu iria pagar um aluguel bem mais caro, como que eu iria colocar roupa em uma loja maior do que a minha, que eu não tava nem dando conta de colocar na loja pequena que eu tinha. Mas eu sou obediente a Deus e quando Ele fala uma coisa, gente, eu obedeço. Eu abro mão de tudo e vou. E foi assim que eu fiz. Eu abri mão de uma coisa que pra mim era tudo, que era uma loja pequena, mas pra mim era muito. Só que Deus já tinha preparado uma loja enorme e novas clientes pra mim. Porque até hoje as clientes que eu conquistei naquela época, elas são minhas clientes até hoje. Então são pessoas enviadas de Deus mesmo. E é isso, gente. Esse é o meu testemunho quando eu mudei pela primeira vez a minha loja de lugar. E eu espero que motive e que inspire um pouco vocês a saber que quando a gente empreende não é fácil. Quando a gente quer fazer algo diferente não é fácil. Não é fácil sair da manada. Não é fácil ouvir a voz de Deus. E não é fácil ser obediente a Deus. Porque eu sofri também. Eu ficava muito me questionando. Será que é isso? Será que eu não tô doida? Será que eu tô dando um passo maior do que a perna? Mas ao mesmo tempo eu falava, mas foi isso que Deus pediu, mas é isso que Deus falou pra mim, então eu vou fazer. E eu pensava, se não der certo, beleza, mas eu tentei. Então é isso que a gente tem que levar pra nossa vida, estar sempre atenta, com os olhos e os ouvidos abertos e sempre conectadas ao Senhor, a Deus, para que a gente consiga ouvir quais são os direcionamentos que Deus quer de você. Porque às vezes a gente tá tão focado ali no problema, a gente não se abre, né? E foi um dia que eu estava mais calma, que eu estava assim, aceitando o fracasso para minha vida, que Deus veio e fez o extraordinário comigo. Então eu espero muito que essa palavra, que esse testemunho inspire vocês. Se você já teve alguma experiência assim com Deus, comenta aqui. Só quem já viveu sabe como é maravilhoso, como enche a nossa vida de esperança e como a gente sabe que tá ali no caminho certo. E tá ouvindo a voz de Deus, gente, sério, é uma sensação indescritível. Por isso que eu não consigo falar exatamente como foi, o que falou, mas eu sinto até hoje no meu coração que foi sim Deus, que foi o Espírito Santo.
e que ele me guiou e ainda continua me guiando em todas as minhas decisões. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!